pessoal. Então vamos aqui, passo 2. A pandemia da Covid-19 levou muitas empresas a entrarem em um cenário de incerteza. A recessão econômica gerada pela pandemia impactou muitas empresas, gerando preocupações quanto aos aspectos da informação econômica, financeira e patrimonial. Felizmente, os empreendedores Marcos e Melissa, do restaurante Alho e Cebola, estavam preparados para lidar com as adversidades. Para eles, estar fundamentando e ter informações contábeis confiáveis e tempestivas para uma tomada de decisão faz muita diferença. Compreender o nível de vendas da empresa, os gastos com as mercadorias, as despesas comerciais e administrativas, bem como o novo perfil do cliente e o modo de realizar as vendas podem ajudar a empresa a entender a eficiência econômica da empresa em períodos distintos. Mesmo com o aumento das vendas por delivery de 2% em 2019 para 15% do faturamento total de 2020, os responsáveis pelo restaurante Marcos e Melissa questionaram: será que a minha empresa está gerando lucro ou será que está gerando prejuízo neste momento? Eles buscaram a resposta dessa questão na contabilidade e pediram seu apoio para isso. Com base nas informações apresentadas, discorra sobre os seguintes pontos. Olha só. De que forma a contabilidade contribui para o processo de tomada de decisão na gestão de receitas e despesas, considerando a demonstração do resultado DRE, resultado de exercício, diante de um cenário de pandemia no setor de restaurantes? Como as vendas de delivery podem ser analisadas pela DRE no contexto da recessão econômica gerada pela Covid-19? Considerando a necessidade de confirmar o desempenho da empresa e o posicionamento patrimonial, utilize os dados abaixo e estruture de forma ordenada uma demonstração do resultado do exercício DRE e um balanço patrimonial. Então, olha só, pessoal, primeiramente ele quer que você discorra, que você descreva de que forma a contabilidade contribui para o processo de tomada de decisão na gestão de receitas e despesas, considerando a demonstração de resultado do exercício, DRE. Então, o que acontece? A contabilidade fornece relatório, fornece informações, ou seja, ela confronta os dados das receitas e das despesas do negócio, mostrando o resultado líquido do desempenho da empresa, e o detalhamento da real situação do negócio em questão. Então, além disso, a DRE é um documento importante para agentes externos à empresa. Então, a DRE está ligada justamente a informações que os órgãos da Receita, órgãos municipais e estaduais, eles precisam para fazer conferências de dados. Então, é muito importante. Então, ele quer que você descreva, e eu acabei de falar aqui, porque esse relatório é importante para confrontar os dados, das receitas e das despesas do negócio, da organização. Se está gerando lucro, se está gerando prejuízo, como que está, então é através da contabilidade que se chega a informações seguras e confiáveis. E ele colocou aqui como as vendas de deliveries podem ser analisadas, Então, esse DRE aqui, que é a demonstração de resultado do exercício, é possível demonstrar o lucro do estabelecimento antes e após os impostos. Então, o DRE, que é a demonstração, ele mostra tudo. Então, dessa forma, fica mais fácil entender se o restaurante, no caso aqui, Alho e Cebola, ele está inserido em determinado tipo de regime tributário. Até que nós podemos analisar também a questão do regime tributário, se é simples nacional, se é lucro, é presumido, lucro real. Então, dá para você ter noção através da DRE, Então, é muito importante essa questão aí da DRE. Então, pela demonstração da DRE, principalmente nesse contexto aqui da recessão, ela vai apresentar um detalhamento de como está a saúde do negócio aqui, no caso do restaurante Alho e Sabor. Ela vai permitir que se entenda se o restaurante tem potencial para crescer, como que o restaurante está desenvolvendo dentro desse cenário de recessão, se dá para crescer, se tem recursos para investir, se tem fundos para pagar as despesas,
se pode contratar mais funcionários, se precisa demitir, se precisa fazer um ajuste fiscal. Então, essas vendas de delivery elas podem ser analisadas pelo DRE justamente através dessas informações desse demonstrativo, ok, pessoal? E na C aqui ele colocou aqui as contas patrimoniais, né, do resultado relativo a 2020, que é o balancete aqui, né? E ele quer que você, né, utilize esses dados que estão aqui abaixo e estruture de forma ordenada uma demonstração do resultado do exercício DRE e um balanço patrimonial. Justamente está aqui todas as informações para você organizar a DRE e também o balanço patrimonial. Passo 3 aqui, ó. Planejamento de caixa é uma ferramenta que permite à empresa reconhecer seu perfil de pagamentos e recebimentos para então entender seus descasamentos de prazo e antecipar possíveis gastos financeiros oriundos dessa situação. Então, o planejamento de caixa é um problema sério e pode levar uma empresa ao fechamento do negócio. Em outras palavras, a maioria das empresas encerra suas atividades porque faltou dinheiro para honrar seus compromissos, né? Então, nele será possível prever quando poderá faltar dinheiro na empresa e quanto irá faltar. E isso dará tempo para se planejar, visando superar a escassez de recursos. O inverso também é verdadeiro. A ferramenta poderá apontar quando poderá sobrar dinheiro e quando. Conhecer de antemão quando haverá sobra ou falta de dinheiro é fundamental para diminuir despesas financeiras. Entenda, não há nada de errado em obter financiamento de capital de giro para honrar a diferença entre pagamentos e recebimentos. O problema é desconhecer tais necessidades e permitir que elas peguem a empresa de surpresa em um momento em que a organização pode não possuir recursos para pagá-las. E você, na qualidade de consultor, em uma reunião com a empresa Alho e Cebola, obteve os orçamentos das receitas e gastos da empresa para os próximos 6 meses. Então tá aqui, ó, orçamento de receitas e gastos, né, para um período de 6 meses. Tá aqui todas essas informações, sai do seu portfólio, né? Então agora ele pergunta aqui, ó, o restaurante Alho e Cebola lhe informou o seguinte perfil de pagamentos de gastos e recebimento de receitas. 25% das vendas no mês são recebidas à vista, 25% após um mês e 50% após 2 meses. Então vou repetir, 25% das vendas no mês são recebidas à vista, após o primeiro mês, e 50% após 2 meses. Então vamos lá, 25% das vendas no mês são recebidas à vista, 25% após o primeiro mês aqui, ou um mês, e 50% após 2 meses. A matéria-prima é paga metade no próprio mês em que é comprada e metade no mês seguinte. Por questões trabalhistas, a mão de obra recebe apenas no mês subsequente à produção. 4. Os demais custos da empresa são pagos à vista. 5. As despesas são pagas na ordem de 30% fixas à vista e 70% variáveis no mês seguinte à sua competência. Com as informações apresentadas, espera-se que você realize um planejamento de caixa para a empresa Alho e Cebola para os próximos 6 meses. Então aqui ele colocou, olha, os recebimentos 25% à vista, 25% após o primeiro mês, 50% após 2 meses. E com essas informações aqui do orçamento de receitas, você vai preencher aqui agora essas informações, ó. Recebimentos, ó, orçamento de receitas e gastos, tá aqui, ó. Custos gerais que são fixos, despesas, né, fixas e variáveis, tá tudo aqui, ó, mês a mês. E ele quer que você preencha aqui, ó, MDF, pagamento 50% à vista, 50% após o primeiro mês. MOD ou MOD, 100% após o primeiro mês, custos fixos. Então, essa tabela precisa ser preenchida justamente com essas informações que estão aqui, ó.
e você vai fazer o cálculo, né? E você vai chegar aos valores que vão ser respondidos aqui, ó. Eu já deixei o manual pronto aqui, inclusive já deixei aqui a primeira linha já para que vocês não tenham dificuldades para responder aí. Passo 4. Segundo Kotler-Cleller, os gestores consideram que o cliente é o único verdadeiro centro de lucro da organização. Isso quer dizer que todas as ações da empresa devem ser feitas e pensadas no cliente. O discurso não é novo, porém as instituições que desejam sobreviver num mundo cada vez mais competitivo precisam entender a importância do cliente como centro do lucro. Agir desta maneira garante a longevidade e sucesso do negócio. As organizações vivem em cenários com constantes mudanças e pressão por preço, e ter o cliente como coração da empresa faz com que aumente o faturamento e possibilite crescer de forma sustentável. Mas para que isso aconteça, todos na organização, desde o nível mais alto ao mais baixo, precisam pensar, agir e atuar com foco nas necessidades e atendimento ao cliente. Os clientes hoje em dia estão cada vez mais atualizados. Os consumidores possuem ferramentas não só para verificar os argumentos, mas também para comparar as empresas e escolher a melhor alternativa para ele. A Ali Cebola sabe que para manter as receitas crescendo, é preciso atentar às necessidades e anseios dos clientes. Mas como fazer isso? Para resolver essa questão, você deverá responder aos questionamentos abaixo. Então vamos lá. 1. A fidelização pode ser utilizada pela empresa como uma espécie de termômetro, onde mede a probabilidade dos clientes que podem fazer negócios com a marca de forma contínua e duradoura. Quais estratégias para fidelizar e encantar os clientes você utilizaria? A lealdade do cliente precisa ser cultivada. É necessário ter cuidado em todas as ações. Perder cliente é muito mais fácil do que atrair. Como a empresa pode atrair e reter clientes? Os consumidores querem sentir que a marca se preocupa com suas necessidades. Para isso é importante estimular o diálogo nas diferentes plataformas de comunicação. Como a Ali Cebola pode cultivar um forte relacionamento com os clientes? Então, pessoal, a fidelização é importantíssima na questão de um empreendimento, principalmente questão aqui de um restaurante, né? No caso, a Ali Cebola, né? Então, basicamente a pergunta aqui, número 1 e a pergunta 2, elas como que se completam, né? Uma completa a outra, porque ele está pedindo aqui, ó. Quais estratégias o restaurante Ali Sabor pode utilizar para fidelizar e encantar os clientes? E como a empresa pode atrair e reter esses clientes? Está vendo que é a mesma pergunta praticamente, como fidelizar e como atrair e reter. É justamente fidelizar. Então, eu vou citar aqui algumas alternativas, alguns passos que podem ser utilizados pelo restaurante, que você pode utilizar no seu trabalho, para justamente responder a parte 1 e a 2 aqui, com relação ao passo 4 aqui, pessoal. A primeira coisa é investir em bom atendimento, né? Investir em bom atendimento. Quem não gosta de chegar num restaurante, em um lugar, e ser bem atendido, né? Então, o atendimento do restaurante, ele precisa ser diferenciado. Ele não pode ser aquele feijão com arroz, aquele tradicional. Por quê? Porque isso as pessoas já estão acostumadas. Você não gosta de chegar no lugar e ser bem recebido, os atendentes se preocupar com a sua permanência ali, o que você está achando do alimento, dos cardápios, do ambiente, tudo isso é importante. Então, oferecer uma boa experiência é obrigatório. Então, é preciso investir em bom atendimento. Então, primeira estratégia, investir em bom atendimento. Profissionais engajados e motivados, né, principalmente nessa questão do atendimento, eles são fundamentais para o bom atendimento aos clientes. Quando os profissionais eles estão engajados e motivados, você chega no lugar, você já vê a diferença, você já percebe a diferença, né? Outra coisa, treinamento, né? Os funcionários precisam conhecer o cardápio, a política do restaurante. Tudo isso ajuda para alcançar o que? A excelência. Então, o primeiro passo aqui, primeira estratégia é investir em atendimento.
Segundo que eu posso dizer aqui é ter um cardápio atrativo. Cardápio atrativo. Quem não gosta de chegar no lugar e ficar encantado com o cardápio? A foto, a forma como o prato é montado, entendeu? São detalhes simples, mas que fazem toda a diferença. Às vezes você vai em determinados lugares, restaurantes, e as pessoas servem alimentação de qualquer maneira. A alimentação ela está disposta de qualquer maneira. E você ter um cardápio atrativo faz toda a diferença. Então, segunda estratégia, trabalhar um cardápio atrativo. Sabe? O restaurante que pode implementar aqueles menus de degustação, né? Pode oferecer pratos diferenciados, né? Então, tudo isso aí ajuda a atrair clientes, fidelizar clientes. Então, é muito importante. Terceiro, que eu posso citar aí como estratégia. Aí eu lembro lá do Todo Mundo Odeia o Chris. Promoções. Fazer promoções. Uma forma de fidelizar, de atrair, de reter clientes é fazer promoções. Saber qual que são os pratos mais pedidos no restaurante e fazer promoções dele para fidelizar o cara, para atrair o cara, para reter realmente esse cliente. Pode dar um presente no dia de aniversário para esse cliente, também é uma opção. Então, promoção. Então, terceira estratégia, promoção. Entender o hábito do cliente e fazer promoção. 4, ou a quarta estratégia aqui, ó. Utilizar as mídias sociais. Quarta estratégia, utilizar as mídias sociais. Estratégia de divulgação das promoções, estratégia de divulgação dos pratos. Tudo isso aí ajuda a fidelizar e encantar clientes. Às vezes o cara não está nem pensando em comer, de repente ele abre lá o Instagram, ele abre lá o Facebook, vê uma foto chamativa, vê uma promoção interessante, ele fala, sabe uma coisa, hoje eu vou comer em tal lugar, hoje eu vou voltar naquele restaurante. Então, como quarta estratégia, utilizar as mídias sociais. Beleza, pessoal? Então, e último aqui, o terceiro, como o restaurante Alho e Cebola pode cultivar um forte relacionamento com os clientes. Ó, o mais importante é implementar um programa de fidelidade. Incentivar o cliente a voltar sempre àquele lugar. É a prerrogativa. É a prerrogativa. Como que pode cultivar um forte relacionamento com o cliente? Implementando um programa de fidelidade, ter uma boa comunicação com esse cliente. O diálogo, a comunicação, ela é fundamental. Então, quando um restaurante, quando um empreendimento na área de alimentação, ele consegue trabalhar esses aspectos aí, com certeza ele cultiva um forte relacionamento com o cliente. Recepção, boa comunicação, programa de fidelidade, tudo isso é utilizado e gera resultados positivos.